A paz do Senhor, irmãos, dando continuidade a esta série de mensagens, eu tirei também um entendimento do que aconteceu comigo a respeito de quando a minha mãe, ela tentou me avisar, né? Me chamou para orar. Eu entendo que ali Deus, ele queria me dar um grande livramento, pois todas as vezes que eu passo naquela mesma estrada até hoje, né? Eu fico pensando, será que se eu tivesse parado para orar com a minha mãe, eu teria cometido aquele acidente? E eu, com certeza, acredito que não teria acontecido, né? Pois teria passado um pouco de tempo, aquele homem provavelmente já teria saído daquele local e aquele acidente teria sido evitado. Então eu acredito que Deus, ele quer nos dar livramento, Deus, ele quer nos proteger de muitas coisas. E aquilo que aconteceu comigo mudou a minha maneira de pensar, pois até hoje, quando eu vou viajar, eu com a minha família, a primeira coisa que a gente faz quando a gente entra no carro, que nos colocamos em viagem, é nos darmos as mãos e orarmos pedindo proteção a Deus naquela viagem. E dando seguimento à mensagem, eu comprei a minha passagem, né, para a Itália, já tinha um dia marcado, e o meu pai, ele então me chama, né, para fazer a última viagem com ele. E de acordo com aquilo que eu já havia vivido, nesses acidentes e tudo, eu mudei meu entendimento. Então ali eu, antes de viajar com meu pai, quando chegou no dia, né, eu fiz agora o contrário. Eu que me predispus a entrar no quarto, fechar a porta e fiz uma oração. E essa oração eu acredito que foi uma providência divina, pois ali eu me conhecia e eu sabia realmente daquilo que eu precisava para a minha vida. Então eu entrei no quarto e fiz a seguinte oração: que o Senhor, ele me protegesse, pois o meu pai falou que ali era a minha última viagem, mas aquela viagem não era uma viagem na qual eu iria morrer, porque eu tinha aquele propósito de viajar. E a segunda coisa que eu pedi para Deus foi que eu queria ir para a Itália sim, pois procurava melhoria de vida, algo melhor para a minha vida. Mas eu queria também, quando eu voltasse de lá, eu queria duas coisas, que era voltar casado e voltar em comunhão com Deus. Por que esses três pedidos, né? Porque a gente sempre tem aquele medo, né? Quando fala assim, essa é a última vez, essa é a última viagem, essa é aquilo. Você vê falar de tantas tragédias, tantas coisas ruins que pode acontecer, né? Naquele último ato. Então eu tinha esse medo também de que algo pudesse acontecer naquela viagem e eu não conseguisse realizar esse meu sonho, né, que era de ser crente novamente, de voltar em comunhão com Deus e também de constituir a minha família. E voltando ali, né, o porquê que eu queria voltar da Itália, eu queria ir viajar e voltar casado, porque eu sabia que se eu não voltasse casado, mesmo que eu voltasse crente, voltasse em comunhão com a igreja, dificilmente eu conseguiria me manter firme na rocha que é Cristo, pois um homem que já viveu no mundão, que já sabe o que eu estou falando, né? Já experimentou um pouco de tudo, precisa sempre do apoio de uma esposa. E o segundo foi porque eu teria que voltar crente, porque se mesmo se eu voltasse casado e não voltasse em comunhão com Cristo, eu acredito também que dificilmente meu casamento daria certo. Por quê? Por conta de amizades, por conta, assim, daquilo que você já viveu. Então, precisava dessa união dessas duas coisas, que era voltar temente a Deus, voltar como um cristão
e também voltar casado, porque um completaria o outro, porque também a gente entende que Deus usa a nossa esposa para poder também estar nos orientando. E assim eu fiz essa oração e parti viagem com meu pai. E por incrível que pareça, né, chegando em Itabuna, se eu não me engano, nós subimos uma grande montanha e começamos a descer essa montanha, né? Uma grande descida. De longe eu avistei um caminhão-tanque. E ali eu estava com um caminhão carregado. E ali soltei, como diz o caminhoneiro, na banguela, né? Botei no neutro e deixei o caminhão ir por conta sua, né? E certo é que foi pegando velocidade esse caminhão e eu fui me aproximando daquele caminhão-tanque. Quando eu já estava me aproximando dele, já estava assim, próximo a uma ponte. E na cabeça da ponte tinha muitos buracos e aquele caminhão-tanque começou a amortecer. E quando eu percebi que já estava bem próximo, eu tentei amortecer um pouco esse caminhão, né? Só que quando eu pisei no freio, eu percebi que o caminhão já estava sem freio. E eu fui me aproximando dele e falei, não, mas então aqui eu vou jogar para a contramão. Quando eu pensei em jogar para a contramão, desceu um ônibus, porque também já no final dessa ponte tinha uma curva. E o ônibus também se colocou em cima da ponte. E eu confesso que quando eu olhei para o meu pai, ele já estava assim, se preparando para o impacto, para a batida, né? E ali eu pude presenciar algo que é muito difícil. Foi assim, uma questão de uma fração de segundos, eu consegui fazer uma análise de toda a minha vida. Questão de segundos, eu já estava me preparando para a batida e ali eu vi a minha vida em uma questão de segundos, fazer um flash assim de tudo o que já tinha acontecido comigo. E quando eu olhei assim de lado para o meu pai, tudo isso em fração de segundos, eu falei, meu Deus, mais uma vez eu vou dar prejuízo para o meu pai. Só que Deus, ele é maravilhoso. Eu acredito que Deus, ele, baseado em tudo isso que está acontecendo, eu acredito que Deus, ele escuta orações. Ali em fração de segundos eu consegui, já em cima da ponte, tirar o caminhão do fundo do caminhão-tanque, passar entre o ônibus e o caminhão-tanque. E ali eu tive um grande livramento, eu creio eu, de morte, né? Pois eu estava em alta velocidade, em cima de uma ponte, e ia me colidir com um caminhão-tanque de combustível. E ali eu consegui ainda fazer com que evitasse aquele acidente. E na hora eu não sabia o que fazer, né? Eu acelerava, eu freava, que eu fiquei assim, até eu fiquei saiu um pouco de mim, né? E meu pai só gritava, calma, 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 calma. E ali quando eu voltei em mim, voltei assim na minha razão mental, aí eu consegui mais uma vez me colocar em viagem, né? E eu paro para pensar em tudo isso e eu vejo que o quanto Deus ele é maravilhoso, Deus ele escuta orações. E ali eu percebi que aquela primeira parte, a primeira coisa que eu pedi a Deus foi que eu não queria morrer naquela viagem porque eu ainda queria ir para a Itália, eu queria ainda ser crente, eu tinha assim, eu acredito que todo mundo ele tem medo, muitos nós, né, temos medo de morrer sem estarmos ali servindo a Deus. E ali eu tive esse grande livramento. Para mim foi a primeira parte da minha oração foi escutada. E as outras duas, eu acredito não, né? Pois é uma realidade que Deus ele cumpriu esses outros dois pedidos na Itália, que foi eu voltar em comunhão e também me encasalar. Mas isso vai ser contado no decorrer dessa série de testemunhos. Então ali eu, graças a Deus, voltei para casa, são e salvo, e daquele dia em diante já tinha concluído o meu período no Brasil antes da minha viagem. Então
Eu agradeço a Deus por Ele ter me dado essa oportunidade, né, de estar aqui hoje por conta de um livramento de morte que Ele me deu e me ter concedido também a oportunidade de continuar essa história. Mas aí essa parte da viagem vai ser contada daqui para frente. Então agradeço a Deus por essa oportunidade em nome de Jesus. E se você gostou e você tem o interesse de continuar escutando, ouvindo o decorrer dessa história, você se inscreve aí no canal e se gostou também, compartilhe esse vídeo, porque eu creio que vai servir também para a edificação de muitas e muitas vidas.